deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Conhecem, né? Eu vi um monte de gente cantando. Essa é a música das antigas, Essa da música boa, aí, né? Adriana, me lembra a minha segunda filha, que hoje está com 38 anos. Quando ela tinha 5 anos, ela adorava cantar. É impossível não lembrar de ti. Impossível, que linda. E Impossível. pena que o Aí fez eu Roberto só voltar no entrou tempo. agora, porque essa música lá na Vila Sapê, as colegas lá cantam de levantar, de dançar, cantam alto, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa música. Roberto não pegou o iniciozinho, Roberto, é aquela música. Não, É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. Se é você linda. lembra, né? Eles cantam, é tão feliz essa música lá, muito legal. Eu não vou cantar porque o pessoal vai pedir para eu Não, sair, Roberto, eu só quis uma mas demonstração tá rápida. bom. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, um estudo, como o Mário fala, com carinho, e um estudo com muita alegria também, o que nos faz muito bem. Entramos e saímos felizes daqui. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde. O livro Sinal Verde de hoje, a página que vai ser lida, se chama Imprevistos durante a Visita, vai ser lida pela nossa querida Valquíria. Em seguida, o Roberto vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele vai ler o item 14 é de desprendimento dos bens terrenos. O Jorge começou ontem, leu o primeiro e o segundo parágrafos, e o Roberto hoje vai ler e comentar o terceiro e o quarto parágrafos. Então, com muita alegria, eu já passo a palavra para minha amiga Valquíria. Eu só vou dividir a página aqui, Val, para o pessoal acompanhar a tua leitura, tá bom? Mas tá seja bom. muito bem-vinda. Já está aqui. Obrigada, boa noite, gente. Boa. Vou ler aqui. Mensagem 48. Imprevistos durante visitas. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma sem interferência toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repressão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada.
Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações como estas. Quem é este? Quem é ela? É pessoa da família? O que faz aqui? Ou será que já conheço essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Quando eu comecei, né, a ler o texto, eu lembrei da minha mãe, né, das recomendações, né? Algum de vocês já deve ter passado por isso, né? Quando a mãe vai visitar, você já era criança, né? E a mãe ia visitar alguém, e aí a mãe dizia, né? No caso da minha mãe, dizia para mim e para o meu irmão, não vai mexer nas coisas lá da sua tia quando chegar lá, não. Não vai pedir nada, não, só se te oferecerem. Não vai ficar grudado em mim, tomando conta da conversa de adulto, não. Vai brincar com seu primo. E por aí vai as recomendações, né? E aí eu fiquei pensando assim, para que André Luiz se preocupou em nos deixar uma mensagem como essa, se um dia minha mãe, né, ou um responsável, já nos advertiu, né, quanto a ter bons modos, né, na casa dos outros. E assim, eu quando leio esses textos, eu mesmo me pergunto, eu mesmo me respondo, e aí, leigamente, aqui no meu entendimento, a resposta, né, que eu obtive é porque ainda somos realmente muito necessitados de ter alguém nos lembrando a qualquer tempo do que é certo e errado. Eu acho que a gente é muito mal acostumado, né? E dependente da nossa idade, né, cronológica, né? Mesmo que sejamos adultos, a gente está sempre esperando inconscientemente o que alguém fale, isso aí está certo, isso aí está errado, enfim. Esse texto, né, no meu entendimento, é uma verdadeira aula de etiqueta, né? André Luiz nos ensina a não sermos indelicados, não sermos fofoqueiros, não sermos intrometidos, indiscretos, inconvenientes. Assim, eu acho que para esse caso específico de visita, né, eu acho que a empatia não seria a palavra certa, porque pode ter alguém que vai falar assim, mas eu não me importo se alguém se intrometer quando eu estiver brigando com meu filho, eu não me importo se eu estiver saindo e alguém chegar. Então, assim, né, acho que vai muito de cada um. Eu acho que a palavra-chave aí é respeito, né? A gente precisa entender que eu sou eu, o outro é o outro, né? Então, se eu não me importo com algumas inconveniências, ok. Mas e o outro? Será que ele não se importa? Então, como um todo, né, como ele até finaliza, a gente precisa se preocupar de levar, né, para o lar que vai nos receber, de levar sorriso no rosto, ombro amigo, energia positiva, esperança, fé, e não de chegar lá, ficar observando, ficar reparando, né, e se intrometendo nas coisas. E, por outro lado, também, eu fiquei refletindo como que essa doutrina, né, gente, ela nos ensina muito além da caridade, né? Tudo bem que não deixa de ser até uma caridade, mas ela nos ensina nos mínimos detalhes, né? Olha essa sensibilidade, né, de nos ensinar, de nos orientar numa visita, né? Então, que a gente possa ser eternamente grato, porque é uma doutrina que está sempre preocupada de nos ensinar e fortalecer a nossa caminhada enquanto encarnados, né? E só assim a gente vai evoluir. E se a gente ainda lê isso, a gente ainda ouve sobre isso, é que, de fato, nós somos muito carentes e precisamos ainda muito dessas orientações para a gente poder evoluir, né? É isso, eu gostei muito, muito, muito do texto, muito, muito. Eu fiquei assim, falei,
Sabe as coisas que do nada... Nossa, nunca tinha parado para pensar dos detalhes, da sutileza, de nos ensinar uma coisa que você... mas isso eu já sabia. Não! Entendeu? Muito legal, adorei. Uma simplicidade que nos toca profundamente, né? Obrigada, Valquíria. Você deu exemplos, né, muito legais. Eu também, quando li, e ele não fala diretamente nisso, mas está dentro do que ele fala, eu lembrei de uma situação que aconteceu, vou falar porque tem um minutinho, que aconteceu comigo quando era criança. Eu amo canjica. Minha mãe está aqui, ela sabe disso, ela faz canjica para mim todo ano na Semana Santa. E aí, quando eu era criança, eu ficava, mãe, vamos visitar fulana? Para comer a canjica na casa de fulana. Olha, eu ficava cheia. Aí eu comia todo tipo de canjica, com amendoim, sem amendoim, com muito coco, eu adorava tudo. E aí a gente foi um dia na casa da Dona Maria, que era uma amiga, uma vizinha, e aí ela falou, Adriana, você quer canjica? Minha mãe olhou para mim, tipo, você não quer mais canjica, porque você já comeu demais. Aí eu falei, eu quero. Aí ela, vou botar no prato para esfriar para você lá na cozinha, e depois você vai lá. Aí eu, bem, não, escuta o que aconteceu. Minha mãe sempre me dando todas essas recomendações que você falou. E quando eu chego na cozinha, o prato da canjica com a colher dentro do prato. Mas só que quando eu fui assim para comer, não era uma canjica que eu estava acostumada, era uma goma. Levantei e veio uma goma. Aí eu abaixei assim, eu falei, e agora? Não vou comer isso. Eu falei, ai, que delícia, Dona Maria, posso levar para comer em casa? Aí eu levei e não comi. Mas jamais dizer também, ai, que comida feia, que comida com cara ruim. Quer dizer, minha mãe também me ensinou isso, e é uma das coisas que a gente deve ensinar para as crianças, né, também. Me veio na memória essa história aí. O olho grande, né? Meu irmão também sempre foi muito faminto, então minha mãe ficava preocupada justamente com isso, né? Tipo, já comeu em casa, vai querer comer lá, ó, o olho grande. Eu não esqueço essa história. Muito obrigada, Valquíria. Eu vou passar aqui para o Fernando. Boa noite, Fernando. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, queridas, tudo bom? Tudo. É uma surpresa assim, muito legal, né? Ver a Valquíria, né? Que antes era um pouco insegura, né? Mas a gente assim, capta, né? Que são pessoas com tesouros no coração, não um, mas vários tesouros, né? Então a gente vê que ela trouxe até a minha memória, o mesmo jeito que a minha avó também me educou, né? Para ter modos e tudo, até as explicações que ela deu condizem, né? Assim, com uma forma mais antiga, né? Muito legal. A gente vê que André Luiz, pelo que a gente vê em nosso lar, ele não era assim tão educado, né? Desde a juventude e até com vários casos que ele reporta, ele não tinha isso, né? Depois de desencarnado, e aí eu vou atentar ao que a Valquíria falou, o que a doutrina nos traz, ele continuou a evoluir, né? E a gente tem essa possibilidade de se reeducar ainda enquanto está encarnado, porque isso tem boas consequências, né? E sempre fica a lembrança do Chico, né, como um educador que foi usado pela espiritualidade, mas que filtrava também. Então, a educação do Chico passava por toda essa exemplificação. E é isso que a doutrina nos traz, essa possibilidade de ter um testemunho vivo, que é o Chico, e os mensageiros do além. Muita paz para todos. Um abraço. Muito bom, meu amigo. Obrigada, Fernando. Vou passar aqui para o Roberto. Bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Só duas observações rápidas. Uma é que a Valquíria colocou uma coisa muito interessante, que nós não somos iguais, todos nós. Então, essas recomendações do André Luiz é um padrão para as diversas formas das pessoas, né, de entenderem, de sentirem, de receberem as atitudes, porque normalmente a gente pensa que os outros vão receber da mesma maneira que a gente receberia determinada atitude da visita, vamos chamar assim. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que refletir, pelo fato de não ser
não nos desagradar, não nos incomodar, não quer dizer que não vá incomodar a terceiros, né? E a outra, eu queria até, Adriana, falar o seguinte: você, quando contou essa história da canjica, você agora, quando falar que o bolo está bom, a Leila não vai mais acreditar que o bolo está bom, porque você agora já disse que, independente de estar bom ou não, você diz que está bom, então... Não, só se eu pedir para levar para casa, aí você deve desconfiar. Ah, obrigada, Roberto. Vamos lá. Passar aqui rapidinho para o Mário. Vamos lá, Mário. Você deu sorte. Se fosse comigo, minha mãe tinha feito eu comer tudinho ali mesmo. Sem Minha choro mãe nem não vela. estava perto. Tu deu sorte, que eu tinha que comer tudinho para dizer que estava bom. Não tinha conversa. Mas olha só, é interessante, porque vocês já repararam que esse livro do André Luiz, ele serve muito para, logicamente, nossas relações familiares, né, de confrontos, né, na sociedade. Mas vocês já repararam como é que ele se encaixa num paralelo assim muito interessante na casa espírita? Verdade. Né? Nas visitas, né? As visitas inoportunas, nas situações que se apresentam, não é? No como conversar, o como falar, não falar, falar mais alto, falar menos, entender as diferenças. Vocês já repararam o paralelo que a André Luiz usou, usando toda essa educação para falar coisas que todo mundo já sabe, como disse a Valquíria muito bem, né? Para colocar um paralelo dentro da casa espírita. Muito Reparem bom, bem. Mário. Eu acho, então, eu vou fazer isso, eu vou reler pensando nisso, na Casa Espírita, que nós todos possamos reler pensando nisso que o Mário falou. Muito bom, excelente. Vou passar de volta aqui para a Valquíria para ela fazer a nossa prece inicial. Tá, Val? Mestre Jesus, amigo de todas as horas, como a música bem disse, Senhor, é impossível não crer em Ti, impossível não Te encontrar. O Senhor está o tempo todo presente na natureza, nas crianças, nos animais, nos estudos de todas as noites, nos textos trazidos pela espiritualidade amiga. Como não acreditar, Senhor? Que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé diante de todo esse alimento que nós recebemos diariamente aqui no CEFAC e em outras oportunidades que temos tido virtualmente de outras casas espíritas, Senhor. Tudo só depende da nossa própria vontade, porque as ferramentas, os ensinamentos, está tudo aí. Só basta que a gente dê o primeiro passo e o outro e o outro. Com a certeza de que o Senhor está com as mãos estendidas a nos levar, a nos levantar e está sempre nos orientando. Que possamos, Senhor, passar para a segunda parte do estudo da noite, com nossas mentes abertas, para recebermos ainda mais informação, ainda mais ensinamentos para o nosso dia a dia. Gratidão por todo esse material, por todo esse legado que nos deixou e que Deus permite que os espíritos estejam sempre nos passando. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Val, pela tua prece, obrigada pelo teu estudo, a todos que participaram. Vou passar aqui para o Roberto para a leitura do Evangelho. Bem-vindo, Roberto. Roberto? Seu microfone. Eu só esqueci de abrir o som, só isso. Eu estava falando aqui direto sem abrir o som. Vamos lá. Olha só. Dando continuidade ao estudo do Jorge de ontem, eu vou ler os terceiros e quarto parágrafo. O terceiro e quarto parágrafos. Que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais.
Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis de restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Esse assunto, né, da fortuna, ele é bastante tratado aqui no Evangelho. E esse nosso sentimento, né, de posse, de disponibilidade financeira, poder, nós temos que entender que, evidentemente, que a pessoa pode ter ganho tudo, pode ter conquistado tudo com o trabalho, com o esforço, de forma honesta, mas, ainda assim, nós espíritas já sabemos que tudo isso aconteceu pelos desígnios de Deus, porque, evidente, talvez, se não fôssemos honestos trabalhadores, não teríamos conseguido a fortuna. Mas quantos são honestos trabalhadores, fazem tudo o que podem e não está a eles destinado, numa determinada encarnação, que chega, que obtenha a fortuna? E isso, como a gente sabe, é um teste muito difícil para a criatura passar. E tem uma seriedade muito maior do que eu supunha antes de refletir com mais detalhes sobre esse assunto. Só uma lembrança minha aqui, uma das mensagens do Gilson Bordalo, que era uma pessoa materialmente... não tinha assim, nenhuma ambição, era uma pessoa assim, de um coração muito bom, não tinha nenhuma vaidade, nem orgulho. Ele disse que, no plano espiritual, que ele estava trabalhando, que ele estava muito bem, mas que o maior sofrimento que ele tinha é o afastamento com relação aos entes queridos, à família. E nós sabemos que os entes queridos, a família, são pessoas também que não nos pertencem, são pessoas que Deus nos deu a oportunidade de vivenciarmos experiências juntos para o nosso benefício e o benefício deles, desenvolvermos nossos sentimentos, nos reconciliarmos em função de problemas do passado, mas, ainda assim, mesmo aquelas pessoas despojadas de interesses materiais ainda guardam esse sentimento. Quer dizer, realmente é muito difícil, né? Será que cada um de nós, se desencarnássemos hoje, como que a gente estaria? Será que a gente estaria realmente serenos? Estaríamos assim preparados para seguir a nossa jornada no plano espiritual? É muito difícil, né, nós nos prepararmos para isso. Eu estava dizendo que isso aí tem uma seriedade muito grande, porque eu fiquei, de certa forma, surpreso, né, analisando um pouquinho o céu e o inferno, que relata uma série de circunstâncias em que espíritos desencarnaram, né? Ou seja, eles relatam, né? Os espíritos vêm e relatam. E tem um caso aqui específico de uma senhora chamada Claire, que ela desencarnou e ela foi dando... Ela era muito rica, bonita, e ela foi dando diversas mensagens, nas quais ela foi amadurecendo ao longo do tempo no plano espiritual. E uma delas, ela fala o seguinte: a minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta na medida em que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quanto vos maldigo, horas culpáveis, horas de egoísmo, de esquecimento, onde, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, pensava somente no meu bem-estar. Então, eu não vou ler essa mensagem dela toda, não, apesar de não ser grande, para a gente poder comentar. Em seguida, São Luís faz
análise sobre vamos dizer, a encarnação da Claire, que era uma pessoa que teve uma vida leviana, teve a vida só pensando nas atividades sociais, em gozos mundanos, em impor o seu poder, com total esquecimento e total assim, afastamento das pessoas que estavam sofrendo. E isso é uma coisa assim, muito negativa, porque é uma coisa que eu percebo é que um egoísta, uma pessoa que é desonesta, que não é o caso dela aqui, ela apenas era egoísta, ela suscita esse tipo de sentimento nas pessoas que o cercam, porque todos nós ainda temos vamos dizer assim, uma parcela de insegurança, de desonestidade. Então, quando a gente pega uma pessoa desonesta, uma pessoa egoísta próxima a nós, a gente costuma levantar a guarda e, vamos dizer, e esse aspecto fica, vamos dizer assim, exaltado dentro de nós. Porque se aquele ali quer tomar o que é meu, é egoísta, eu tenho que me defender da minha maneira. A gente esquece que tudo que a nós se destina e nós merecemos pela vontade de Deus, as coisas vão chegar para nós. Mas eu quero ainda fazer um comentário aqui sobre o São Luís, que ele fala: esse quadro é muito verdadeiro porque não é de modo algum carregado. Pergunta-se-á, o que fez essa mulher para ser tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não. Nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre, beleza, fortuna, adulações. Aí ele continua. Bom, é uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que ela não tinha sido nenhuma criminosa. Ela não tinha roubado, não tinha matado, não tinha conspirado. Simplesmente ela era uma pessoa egoísta. E a gente percebe pelas mensagens dela que esse egoísmo, esse apego material, essa dificuldade que ela teve de encarar a nova realidade, onde ela percebeu que aquilo tudo era transitório, que ela não tinha aquilo verdadeiramente, causou a ela um sofrimento, eu vou dizer assim, parecido até com o de um suicida, ou seja, ela ficou presa às coisas materiais e isso causou um grande sofrimento para ela. Então, a gente vê que esse egoísmo, esse desprezo pelos que sofrem, nós temos recursos, tendo nós recursos para ajudá-los, que sempre temos, né, até com a palavra, com a prece, com o pensamento, é uma coisa muito mais séria do que eu antes supunha, porque leva a pessoa que não cometeu nenhum crime à luz da lei terrena vamos dizer, a um sofrimento desse porte. Eu vou parar por aqui, porque a cara da Adriana já mandou eu parar aqui. Ó. Já passou muito tempo, Adriana, eu sei. Mas... Eu queria saber que cara é essa que eu faço. A cara de mandar parar. Cara, eu não estou fazendo nada. Adriana, a cara de que o tempo acabou. Você vai fazer não. Fotografem a minha cara, por favor, e me mandem. Mas tem que fazer mesmo, Adriana. Tem que fazer, porque senão eu sou meio prolixo, eu posso continuar falando e os outros não falam. Obrigada, Roberto. Excelente estudo que você fez hoje. Parabéns. Muito bom mesmo. Eu vou passar aqui para minha amiga Marília. Boa noite, Marília. Boa noite a todos. Como está falando aí, foi muito bom o que o Roberto falou, né? A gente lembra assim, quanto mais a gente tem necessidades, mais a gente sofre, né? Porque quem precisa menos, quem tem menos necessidade, os mais felizes, ele mais em paz, tem muito mais paz. Aquele que tem muito não tem. Você se preocupa com quem vai passar você para trás, você tem que se preocupar como é que você vai declarar isso tudo. Falta paz àqueles que têm muitas necessidades. Então, eu cheguei à conclusão, né, eu acho que todos nós, que quanto menos necessidade tivermos, mais felizes seremos. Eu acho que é por aí que o Roberto quis colocar, né, também. Aí. É só isso. Obrigada, minha amiga, pelo comentário, pela contribuição aí. Eu passo para o Evaldo. Bem-vindo, Evaldo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Roberto.
foi uma explanação assim, bem sucinta, mas que nos faz refletir bastante, porque nós temos como parâmetro o Evangelho de Jesus, não há outro. E Jesus diz que aonde tiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, porque a mensagem no Evangelho é para espíritos provisoriamente na matéria, mas espíritos. E nós teremos que retornar para a espiritualidade e ainda, eu sinto informar, mas não criaram ainda caixão com gaveta. Nós ainda não aprendemos a nos dissociar das coisas materiais num parâmetro total, como você falou. Não é só a questão da posse financeira, não. Mas você estava falando, eu estava lembrando, o Haroldo diz numa palestra que tinha um irmão que pertencia ao grupo espírita Emmanuel, lá em Belo Horizonte, muito ativo dentro da doutrina, muito ativo, sério, consistente na prática da doutrina. E ele retornou ao plano espiritual, como todos nós temos que fazê-lo, e um ano depois ele dá uma mensagem. Sabe qual foi a grande dificuldade dele no plano espiritual, Roberto? A ausência do celular. A ausência do celular. Olha como é que a gente se apega a coisas materiais e a gente não percebe. Então, isso é que os espíritos querem nos alertar em relação à verdadeira propriedade, que nem o corpo nos pertence. Então, é hora de raciocinar, de analisar, né? Muito bom. Obrigada, meu amigo. Passo aqui para Kíria ou Jair? Eu, o mentor. Bem-vindo, meu amigo. Não é rapidinho, complementando aí que a Marília falou, eu acho que a gente tem que cada vez mais se preocupar e ter menos do material e mais do espiritual, entendeu? Acho que esse é o foco, entendeu? É por aí. É isso mesmo. Eu e o João, a gente tem conversado muito sobre isso, né? A gente, às vezes, fica com tantas preocupações ridículas, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Nem mais aqui amanhã, hein? Verdade. Fernando, meu amigo, obrigada, Jair. Bendita pandemia que está reorientando a nossa visão de mundo e a gente, pautado na doutrina, tem como tirar o melhor proveito, né, desse isolamento. Não, só queria colocar, assim, talvez o nosso irmão não seja só a falta do celular, porque equipamentos tem muitos na espiritualidade que vão ser transmitidos, mas talvez a forma como é usado, né? Eu quase não uso celular, estou bem desligado dessas coisas todas. A Ana Maria, assim que eu cheguei no Rio, ela até me bronqueou. Eu não sei que professor é esse que não tem WhatsApp. Então, eu comecei a usar há uns 3 anos. Assim. Então, assim, eu acho que eu uso muito para estudo, mais para estudo. Mas eu acho que o problema é mais não do meio, mas da mensagem. A culpa não é a mídia, mas sim o interesse que nós temos em nossa existência tão rápida e tão frágil, né? É isso daí. Um abraço, boa noite. Fernando. Mas é aquilo, não é que... A gente pode até saber que no plano espiritual vai ter uma tecnologia mais avançada, mas é o meu celular, né? É o meu. Então, quer dizer, é aquele apego ao que é o meu travesseiro, é o meu sofá. Eu tenho sofás melhores, mas é o meu sofá. Então, o apego às nossas... Isso é que a gente tem que parar para pensar e desgarrar um pouco, né? A não chegar no plano espiritual com esse apego aí que o Evaldo nos trouxe, né, pelas nossas coisas. Muito obrigada a todos que participaram. Foi um excelente estudo hoje, como sempre, cada dia aprendendo mais. Passo a palavra de volta para a Valquíria para ela fazer nossa prece final. Tá bom, Val? Tá bom. Deus Pai, Todo-Poderoso e bondoso, depois de todo esse banquete espiritual, de todas essas oportunidades de acender aquela luzinha que a gente tanto precisava dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que às vezes nos impedia de agir, nós só temos a agradecer. Agradecer por permitir que os espíritos
nossos anjos da guarda tomem conta de nós, que nos protege, que nos auxilia, agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas saúde, por cada amanhecer, por podermos... nós podemos ver, ouvir, falar, e que possamos usar tudo isso, Senhor, em prol daqueles que precisam de nós, que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio. Que possamos também, Senhor, aprender a nos desgarrar, a sermos menos apegados, principalmente aos bens materiais. Que possamos ter a consciência firme de que dessa vida nós só vamos levar o que nela vivenciarmos, as nossas experiências, porque tudo que for material vai ficar, Senhor. Então, que a gente já comece de hoje a nos desapegar e nos apegarmos somente ao que é necessário, o que é importante, e principalmente nos apegarmos à doutrina, nos apegarmos à fé, para que a gente possa, cada dia mais, darmos um passinho à frente nessa caminhada. Graças a Deus. Obrigada. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram desse estudo, cada dia melhor, cada dia aprendendo mais. Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente noite e amanhã estaremos aqui de volta. Beijos. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau.